Olá, turma! Vamos falar agora de trigonometria no triângulo qualquer, iniciando com a lei dos senos. Antes de iniciarmos a nossa conversa sobre a lei dos senos, eu queria antes comentar um pouquinho uma observação de ângulos obtusos. Isso é porque quando a gente está falando de triângulo qualquer, ou seja, a gente não tem mais a segurança da existência do ângulo reto, então a gente não tem mais a trigonometria do triângulo retângulo. Isso vai nos deixar passível de encontrar no nosso triângulo ângulos obtusos. Então, caso seja necessário nós calcularmos algum ângulo obtuso, o seno vai ser calculado a partir da relação seno de 180 menos alfa e o cosseno desse ângulo obtuso menos cosseno de 180 menos alfa. Tá? Anotem essas duas relações aí. E vamos ver como é que isso acontece num exemplo. Então, o ângulo de 120 graus ele é um ângulo obtuso, porque ele excede 90 graus. Caso eu queira calcular o seno de 120 graus, eu vou fazer seno de 180 menos 120. Ora, 180 menos 120 é 60. Então, eu tenho que lembrar quanto é o seno de 60 graus. Ele é um ângulo notável, espero que vocês lembrem dele, né? Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu estou dizendo que o seno de 120 graus vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120? Bom, aí eu vou fazer menos cosseno de 180 menos 120. Que é menos cosseno de 60, e se vocês lembram bem do cosseno de 60, vale meio. Então, a gente conclui que cosseno de 120 é igual a menos meio. Mais um exemplo, 99 graus. Seno de 99, mais uma vez, 180 menos 99. 180 menos 99 dá 18. Seno de 18, nós deveríamos calcular observar esse resultado lá na tabela da página 231 da apostila de triângulo retângulo, que eu disponibilizei para vocês. Lá naquela tabela, a seno de 18 graus é 0,309. Agora, o cosseno de 99 é menos cosseno de 18. Lá na tabela, cosseno de 18 é 0,1564. Então, cosseno de 99 graus é igual a menos 0,1564. Vamos falar agora da lei dos senos. A lei dos senos é uma lei que associa os lados de um quadrado à medida do ângulo oposto a esse lado. Então, observem essa relação. Se vocês ainda não anotaram essa relação, anotem com destaque bem grande no caderno de vocês. Ela diz que a medida do lado A desse triângulo é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele. Da mesma forma que a medida do lado B é proporcional ao seno do ângulo oposto a B. E também a medida C de lado desse triângulo é proporcional ao seno desse ângulo aqui que faz frente a ele. Vamos entender bem como é que isso funciona? Lembrando de um detalhe, a lei dos senos ela é extremamente útil quando no nosso exercício nós conhecemos dois dos ângulos internos de um triângulo. Agora vejam bem, pessoal, se a gente conhece dois ângulos, naturalmente o terceiro a gente já tem como descobrir, né? Vamos lembrar da relação aqui dos ângulos internos, que somados tem que resultar em 180. Então, sempre que eu tiver dois ângulos, esse meu exercício vai chamar pela lei dos senos, tá? Então, olha esse exemplo que tem lá na apostila de vocês. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio, e vê do outro lado do rio, então a pessoa está aqui no ponto A, tá? O topo do mastro de uma bandeira, o ponto C. Então, aqui está a pessoa e esse aqui é a direção do olhar dessa pessoa até o ponto B. Com o objetivo de determinar a altura do mastro, aqui a altura, ela anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Então, tá aqui, ó, a pessoa estava no ponto A, andou 50 metros e parou, marcando o ponto C. Sendo D
o pé do mastro, avalia-se que o ângulo BAC, ou seja, esse ângulo bem aqui, e BCD, esse ângulo bem aqui, ambos valem 30 graus. E o ângulo ACB, essa abertura maior aqui, 105 graus, né, um ângulo obtuso, como mostra a figura. A altura H do mastro da bandeira em metros é... Pessoal, percebam que o que ele quer, essa altura aqui, ela está envolvida num triângulo retângulo. Entretanto, não tem como calcular essa altura, uma vez que a gente não tem informação suficiente nesse triângulo. O que eu vou fazer? Eu vou recorrer a essa medida BC e, a partir dela, eu vou tentar calcular o H. Como é que eu vou descobrir essa medida BC? Olhando para esse triângulo mais aqui à frente, tá? Então, vou observar as informações que eu tenho aqui para conseguir a medida que eu estou precisando e, então, conseguir o que eu gostaria aqui, que é o valor do H. Então, trouxe para cá o nosso desenho, resumidamente. Vou colocar aqui o X, que é essa medida que eu estou precisando calcular agora. Observem que o X está fazendo frente ao ângulo de 30 graus. O 50 está fazendo frente a um ângulo alfa, que por enquanto eu não sei. Mas eu lembro muito bem que os ângulos internos, 30 mais 105 mais alfa, tem que somar 180 graus. Então, aqui eu já tenho 135, está faltando apenas 45 para resultar no meu 180. Então, alfa é 45 graus. Agora sim, eu posso montar a minha lei dos senos. A medida x está proporcional a seno de 30 e a medida 50 é proporcional a seno de 45. Aqui, pessoal, para resolver uma proporçãozinha bem fácil, olha. O 30 vai multiplicar com o seno de 45 e o 50 vai multiplicar com o seno de 30. Só que como eu quero isolar o meu x, em vez de eu fazer esse cruzamento e isolar depois, eu vou isolar logo o meu x. Eu vou simplesmente tirar o meu seno de 30 daqui para ali. E vai ficar assim, x é igual a 50 vezes seno de 30 sobre seno de 45. Uma questão bem tranquila, porque tanto o seno de 30 quanto o seno de 45 são ângulos notáveis, tá? Então, vamos lembrar, seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aqui, gente, eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. E o que sobra? 50 sobre raiz de 2. É claro que a gente não pode finalizar nenhum tipo de resposta com raiz quadrada, né? Com número irracional aqui embaixo. Então, vou racionalizar esse meu resultado, multiplicando por raiz de 2, tanto no numerador quanto no denominador. Em cima eu tenho 50 raiz de 2 e embaixo eu tenho raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. Simplificando 50 por 2, que é perfeitamente possível, eu tenho a informação do x que eu tanto queria. Então, x é 25 raiz de 2. Agora, vamos utilizar essa resposta do x a nosso favor. Vamos finalmente descobrir a altura do mastro. Pessoal, a altura do mastro aqui é cateto oposto e o x é uma hipotenusa. Vocês poderiam usar a lei do seno tranquilamente aqui, lá do triângulo retângulo. Mas como eu quero reforçar a ideia da lei dos senos, vou trabalhar com vocês a lei dos senos mais uma vez. Então, 25 raiz de 2 está em oposição ao ângulo de 90 graus, e o H, que é o que me interessa, está em oposição ao ângulo de 30 graus. Montando isso, H sobre seno de 30, 25 raiz de 2 sobre seno de 90, vamos substituir esses valores. Isolei, né, primeiro o H aqui. Agora, o seno de 30 é meio, o seno de 90 é 1. Vou multiplicar aqui e conservar esse denominador aqui, na verdade, ele é neutro, né? Então, 25 raiz de 2 sobre 2, não há muito o que fazer. Terminou, gente. Então, a altura do mastro é 25 raiz de 2 sobre 2 metros. O problema é que esse tipo de resposta não faz muito sentido, não é verdade?
Vamos tentar descobrir a altura, né, aproximada desse mastro. Para isso, a gente vai considerar o valor do raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Então, se eu puser 1,4 aqui, no lugar do raiz de 2, eu posso concluir a minha continha. 25 vezes 1,4 sobre 2. O que eu fiz aqui foi simplificar o 1,4 por 2. Então, o que eu tenho que fazer é bem simples. É 25 vezes 0,7, que vai dar 17,5 metros. Essa é a altura do nosso mastro. Agora faz um pouco mais de sentido, né? Bom, pessoal, a lei dos senos ela é muito simples, então agora depende de vocês pegar bastante exercícios lá da nossa apostila, todas as questões relativas à lei dos senos e resolver. Na próxima aula a gente vai falar de lei dos cossenos. Até lá!